E se eu te dissesse que muito antes das cidades, antes da agricultura, antes de casas isoladas e casacos de inverno, outra espécie humana sobreviveu a temperaturas mais frias do que a maioria de nós suportaria por apenas uma noite? Sem casas permanentes, sem ferramentas de metal, sem grãos armazenados, sem aquecimento elétrico, apenas gelo, vento e um mundo tentando matá-los. Parece impossível. Mas por mais de 300 mil anos, os neandertais não apenas sobreviveram à Era do Gelo, eles a dominaram. E quanto mais fundo você olha, mais desconfortável a pergunta se torna. Se eles eram tão perfeitamente adaptados ao frio, por que somos nós que ainda estamos aqui? Feche os olhos. Você está no que hoje é o norte da Europa, mas esta não é a Europa que você conhece. A temperatura é de menos 25 graus Celsius. O ar dói ao entrar. Queima seus pulmões. Seus cílios congelam. O vento carrega agulhas de gelo por uma planície sem árvores. Não há cidades. Não há florestas densas. Não há fazendas. Apenas estepe, rocha e manadas de mamutes ao longe. O inverno não dura 3 meses aqui. Ele dura a maior parte do ano. E em algum lugar nesse silêncio congelado, um pequeno grupo de neandertais atravessa a neve. Sem abrigo permanente, sem supermercado, sem plano B. Então, como eles sobreviveram a isso? Sítios arqueológicos espalhados pela Europa, do que hoje é a França até a Sibéria, revelam algo impressionante. Os neandertais viveram nesses ambientes glaciais de forma contínua. Locais como La Ferracia e Vindija Cave mostram ocupação durante os períodos de máximo glacial. Não eram visitas sazonais, era presença constante. Eles não estavam fugindo do frio. Eles eram moldados por ele. Mas não da maneira que você imagina. Se você não pode mudar o clima, você muda o organismo. Os neandertais eram mais baixos, mais largos e muito mais robustos que os humanos modernos. Seus membros eram compactos, suas caixas torácicas largas e profundas, seus ossos espessos e densos. Isso não era primitivismo, era termodinâmica. Membros curtos reduzem perda de calor. Um tronco largo preserva a temperatura central. Até mesmo seus narizes grandes não eram aleatórios. Funcionavam como trocadores de calor biológicos, aquecendo o ar gelado antes de atingir os pulmões. Cada centímetro da anatomia deles gritava adaptação. Eles não lutavam contra a Era do Gelo. Eles foram esculpidos por ela. Mas a anatomia sozinha não explica a sobrevivência, porque até o corpo mais forte congela sem combustível. E isso nos leva ao verdadeiro segredo. Análises isotópicas em ossos neandertais revelam algo surpreendente. Eles não eram apenas comedores de carne. Eram hipercarnívoros, no topo da cadeia alimentar, comparáveis a lobos. Eles caçavam mamutes lanosos, renas, bisões da estepe, ursos das cavernas. Calorias eram sobrevivência, gordura era ouro. Uma única caça bem-sucedida podia significar dezenas de milhares de calorias, suficientes para alimentar corpos que queimavam energia apenas para se manter aquecidos. Mas aqui está o detalhe. Caçar megafauna em temperaturas abaixo de zero não é apenas perigoso, é quase suicida. Então, como pequenos grupos derrubavam animais de 6 toneladas? Evidências de ferimentos de lanças em restos de mamutes sugerem caça de curta distância. Isso não era arremessar lanças de longe, era emboscada coordenada. Os neandertais caçavam como unidades sincronizadas. E sabemos algo ainda mais surpreendente. Muitos esqueletos mostram ferimentos severos, costelas esmagadas, fêmures quebrados, traumas cranianos, e cicatrizaram. Isso significa algo extraordinário. Eles cuidavam uns dos outros. Um caçador ferido não era abandonado. Era protegido, alimentado, carregado. Em um ambiente onde fraqueza significava morte, eles escolheram cooperação em vez de sobrevivência individual. Esse vínculo social pode ter sido o maior abrigo térmico deles, mas nem mesmo cooperação impede uma nevasca. Então, para onde iam quando o vento se tornava letal? Eles não construíram cidades, mas construíram com inteligência. Restos arqueológicos sugerem.
Estruturas feitas com ossos de mamute no leste europeu. Abrigos rochosos posicionados contra ventos predominantes. Uso controlado do fogo dentro de cavernas. Sim, diferente dos vikings, eles usavam fogo. Mas com cuidado. Fogo não era conforto, era vida. Ainda assim, aqui está o fascinante. Mesmo com fogo, eles passavam muito tempo expostos. Moviam-se com as manadas migratórias. Seguiam a sobrevivência. Mobilidade era a estratégia de isolamento deles. Ficar parado demais e você morre de fome. Mover-se demais e você congela. O gênio deles estava no equilíbrio. E por centenas de milhares de anos, funcionou. Então voltamos à pergunta desconfortável. Se eram tão perfeitamente adaptados, por que desapareceram? Por décadas, os neandertais foram retratados como tolos, primitivos, inferiores. Mas observe as evidências. Eles otimizaram seus corpos através da evolução. Dominaram a economia calórica extrema. Praticaram cuidado social de longo prazo. Construíram abrigos adaptativos. Sobreviveram a instabilidades climáticas que colapsariam cadeias de suprimento modernas em semanas. Eles não eram homens das cavernas. Eram especialistas da era do gelo, estrategistas do frio, táticos ambientais e, em muitos aspectos, mais resilientes do que nós. Há cerca de 40 mil anos, eles desapareceram, não de forma instantânea, não de forma violenta, gradualmente. Humanos modernos expandiram seus territórios. O clima oscilou rapidamente. Ecossistemas mudaram. Populações pequenas tornaram-se vulneráveis. E talvez a especialização tenha se tornado fraqueza. Quando o clima mudou novamente, os generalistas sobreviveram, os especialistas desapareceram. E ainda assim, eles não desapareceram completamente. Se você tem ascendência europeia ou asiática, carrega DNA neandertal. Entre 1% e 2%. Eles não estão extintos. Eles estão dentro de você. Imagine-os uma última vez. Um pequeno grupo sob um céu de estrelas pálidas de inverno. Neve deslizando por uma planície silenciosa. Respiração subindo no escuro. Um fogo baixo crepitando contra o vento. Crianças dormindo sob peles costuradas. Caçadores observando o horizonte em busca de lobos. Eles não amaldiçoam o frio. Eles pertencem a ele. Por centenas de milênios transformaram o ambiente mais hostil da Terra em lar, não conquistando a natureza, mas tornando-se parte dela. Hoje, quando falta energia por algumas horas, cidades entram em pânico. Cadeias de suprimento quebram em dias. Giramos um termostato sem pensar. Eles sobreviveram a um mundo de gelo sem infraestrutura, sem eletricidade, sem agricultura. Apenas biologia, cooperação e adaptação implacável. Talvez inteligência não seja dominar o planeta. Talvez seja resistir a ele. Se isso mudou a forma como você vê os neandertais, inscreva-se no canal. Porque a história não é uma linha reta de progresso. É uma narrativa de especialistas esquecidos e dos mundos que eles dominaram.